Para ler a Bíblia, irmãos, eu sempre penso que nós temos que ler com fé, né? Então, só relembrar algumas coisas sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós temos que ler a Bíblia com fé. Muitas coisas nós vamos ler, né? Todas as coisas nós não vimos e temos que ter certeza que isto aconteceu e que nós esperamos que tudo que está prometido na Sagrada Escritura para nós vai acontecer, né? Então, a fé é a prova das coisas que não vemos. E também no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós vamos começar um trabalho hoje de leitura da Bíblia. Vamos ler com fé, na certeza que Deus vai nos mostrar a vontade dele e que ele vai se agradar desse nosso trabalho. Também tem uma parte muito importante, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 3, versículo 16. Também quando eu leio a Bíblia, a gente conversa com as pessoas que não leem, além de explicar que ela tem que ter a fé, ela tem que entender a finalidade da Bíblia, né? Então, toda a Escritura, então, a Bíblia, Velho e Novo Testamento, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, então ela nos ensina, ela repreende quando estamos errados, ela nos corrige, e para a instrução na justiça, a justiça de Deus, não dos homens, né? Para que o homem de Deus, homem e mulher, sejam aptos, né? E plenamente preparados para toda boa obra. Então é a Bíblia, a palavra de Deus, que vai nos tornar preparado para toda boa obra. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, fé e entender o que ela quer nos dizer. E nós vamos começar desde a origem, desde o começo, como diz o irmão Enio, desde o começo, né? Então, Gênesis capítulo 1, vamos tentar hoje, rapidamente, ler o capítulo 1 e 2. Irmãos, capítulo 1, versículo 1, com essa leitura, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele fala que, no versículo 2, era a terra sem forma e vazia. É difícil imaginar algo assim, né? Sem forma e vazia. Tenta imaginar. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, que coisa que era a terra lá antes da criação. Então, disse Deus, né? No primeiro dia, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e a separou, né? Separou a luz das trevas. Então, no começo era trevas, ele criou a luz. Separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e nós conhecemos o que é dia hoje, né? E as trevas chamou de noite, e nós conhecemos o dia e a noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, separou a luz das trevas. Esse foi o primeiro dia da criação de Deus, né? No versículo 6, depois disse Deus: haja as águas, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, nós vimos no versículo 1, já tinha água, né? O Espírito pairava sobre as águas, ele organizou aqui, haja entre as águas, entre elas um firmamento. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, na terra, e as que ficaram por cima, no céu, né? E assim foi. A esse firmamento que ele criou no segundo dia, Deus chamou de céu, né? A atmosfera, o céu ali. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o segundo dia. No versículo 9, né? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar, junte tudo então, as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, é o solo firme, nós conhecemos a terra, né? Solo firme. E chamou mares ao conjunto das águas, ele chamou de mares. E Deus viu que ficou bom, isso no terceiro dia, e ele segue criando mais coisas no terceiro dia. Versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação,
Então, no solo firme, ele faz a vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Então, Deus fez a vegetação, plantas e árvores com frutos. E assim foi. A terra, Deus fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. No versículo 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, então no céu luminares, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, os luminares tinham a função, né, tem a função de marcar estações, dias e anos. Já está dando a ideia aqui de tempo, né? E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, além de marcar dia e noite, separar estações, também para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, esses luminares, né? E separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Então, no quinto dia, Deus começa a fazer os seres vivos, né? Nas águas, as que voam e sobre a terra. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou. Então Deus abençoou toda essa criação dele, né? Dizendo: sejam férteis, né? Os animais aquáticos, terrestres e pássaros. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus construindo aqui, né, a terra onde nós conhecemos a criação. E disse Deus, no versículo 24: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, que são aqueles domesticáveis, né? Rebanhos animais selvagens, que não são os domesticáveis, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Então, a reprodução. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, isso no sexto dia, Deus segue trabalhando. Então, disse Deus no versículo 26, façamos o homem. O homem aqui é homem e mulher. A imagem, a nossa imagem. Opa, a nossa imagem entrou aqui a primeira pessoa do plural. Então, aqui nós já vemos que na criação, nós já sabemos, né? Que nós temos a Bíblia completa, a nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, os três aqui estão na criação do mundo, os três trabalhando com a criação do mundo, conforme a nossa semelhança. Domine ele, né, o homem, a criação, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o homem, a criação, a semelhança de Deus, dominava todos os demais seres. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No versículo 28, isso nós estamos no sexto dia, né? Deus os abençoou, ele lhes disse: sejam férteis, né? Ao homem, homem e mulher, sejam férteis e multipliquem-se. Ele já havia falado, né? Deu esse poder para os animais fazer a multiplicação, ser férteis, agora também o homem, né? Encham e subjuguem a terra.
dominem a terra, né? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, dando à criação homem o poder de domínio sobre os animais, sobre tudo, né? Deus deu ao homem. E nós vamos ver mais à frente, em Gênesis 9, versículo 1 e 3, também Deus, depois do dilúvio, dando essa mesma ordem a Noé e seus filhos, né? Crescer e multiplicar. No versículo 29, disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Então, Deus dando ao homem, homem e mulher. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, Deus dando a subsistência, o alimento. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Então, os vegetais também, não só ao homem, mas também aos animais, todos que têm fôlego de vida têm alimento para se alimentar. Então, a terra é pacífica, tudo perfeito. A todos os grandes animais da terra também alimentação, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então, Deus dando a subsistência, a alimentação para a sua criação. E foi assim, e assim foi. No versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito. Nos 6 dias, criou o mundo, criou os seres humanos e animais, viu tudo que tinha feito e que havia ficado muito bom, tudo perfeito, criação de Deus foi perfeita. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. No capítulo 2, versículo 1, nos diz: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, que hoje sabemos que seria, se fôssemos contar no dia de hoje, seria o sábado, né? No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, se nós lêssemos pela primeira vez isso, né, nós vamos ver Deus descansando. Mas quem conhece toda a Bíblia sabe que Deus trabalha todos os dias, não descansa. Aqui é um ensinamento também que nós sabemos lá em Jesus, no Novo Testamento, que o descanso, né, o sábado, foi feito para o homem. Então, aqui está nos ensinando, nos dias de hoje, que mesmo sendo seres humanos, nós precisamos descansar, né? Trabalhar e descansar. Então, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E nós sabemos, lá pelo autor da carta de Hebreus, essa é a alegria, a benfeitoria que nós temos de ter toda a revelação completa que nos faz compreender melhor a palavra do Senhor. Nós teremos o descanso sabático, o descanso eterno no reino dos céus. Mas precisamos também de usar o descanso aqui na terra, né? O descanso desse corpo de trabalho. Então, capítulo 2, versículo 4, Deus vai falar um pouco mais dessa origem da humanidade, do homem e da mulher. Então, ele fala no versículo 4: Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, então ele volta a falar da criação, quando o Senhor Deus fez a terra, nós vimos agora há pouco tempo, né? Nos 6 dias, né? E os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Quando ele fez os céus e a terra, não tinha, nós vimos lá no primeiro dia. E nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Não. O homem foi feito só no 6º dia, né? Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então aqui ele está falando mais da criação, como é que ele fez o homem, né? Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, versículo 8 do capítulo 2, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Ele plantou um jardim lá no Éden, no paraíso onde estava Adão e Eva, na criação, para os lados do leste. E ali colocou o homem que formaram. Então, Deus colocou o homem e mulher, né, ali no jardim do Éden, e lá tinha um jardim no lado leste. Então, o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, Deus fez árvores frutíferas, né? E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinham duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Então tinha um rio que irrigava todo o jardim, e depois esse rio se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro, o ouro daquela terra é excelente. Lá também existem obidélio e a pedra de ônix. Então, pedras preciosas, né? O segundo, que percorre a terra de Cuxê, é o rio Gion. O terceiro rio, que corre pelo lado leste da Síria, é o rio Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Hoje nós conhecemos o Tigre e o Eufrates. Depois do dilúvio, certamente esses rios mudaram alguma coisa, mas permaneceu. Nós conhecemos, né, a história, o rio Tigre e Eufrates, que existe até os dias de hoje. Né? No versículo 15, Deus seguindo falando mais especificamente dessa criação, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, a missão do homem é cultivar o jardim do Éden, né? Cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, primeiro mandamento de Deus, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ordem, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer o fruto dessa árvore, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem: coma de tudo menos dessa que não é para comer. Se comer, vai morrer. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Então ele viu lá o Adão sozinho, né? Viu os animais, mesmo com a companhia dos animais, não era suficiente, né? Ele disse: ó, Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha o papel da mulher, auxiliadora, corresponder, ajudar. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Então, deu missão ao homem, escolheu o nome dos animais. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, por isso que Deus viu que a necessidade de uma companheira. Os animais não tinha quem pudesse lhe auxiliar e corresponder. Os animais serviriam para o homem, serve para o homem, não para auxiliar, no caso, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, o homem, Adão, né, tirou-lhe uma das costelas. Aqui entra a fé, né? Nós estamos lendo, tendo fé que tudo isto é a verdade de Deus, nós acreditamos nisso. Fechando o lugar com carne, tirou uma costela, fechou com carne, com a costela que havia tirado do homem, do lado do homem, né? O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, Adão, né? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, um outro ensinamento para nós que já conhecemos toda a Bíblia, né, das Escrituras, né? Aqui está o casamento para Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, casamento para Deus, biblicamente, é quando o homem sai da casa dos pais, a mulher sai da casa dos pais, os dois vão morar debaixo de um mesmo teto e formam uma só carne. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, se doar para ela, Cristo morreu por sua igreja, e a mulher ser companheira auxiliadora do homem, ser submissa nesse sentido, como é para Deus, né? Cristo é para Deus. Então, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, aqui nós vemos a criação do homem, nós vimos aqui a criação do mundo, nós vimos em detalhes a missão do homem no Jardim do Éden, nós vimos aqui que tinham duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, e o primeiro mandamento de Deus ao homem, né?
coma de tudo, exceto dessas duas árvores. Então, aqui nós encerramos a lição de hoje. Até vou parar aqui a gravação